Atualmente nós estamos recebendo uma demanda muito elevada com relação a microempreendedores individuais. Esse pessoal, com essa situação da reforma tributária, estão perdidos sem saber exatamente o que fazer. Então é um assunto muito delicado com relação a falar a microempreendedor individual, que a gente está falando de pessoas que não têm infraestrutura tecnológica, não têm também mão de obra, muitas vezes são eles mesmos que prestam o serviço ou a venda da mercadoria. E nós chegamos agora à parte-chave: organiza ou não organiza? Na verdade, eles têm que se organizar. Com isso, poderemos estar juntos e ajudá-los. De como ensinar eles a fazer uso do sistema, dar o auxílio na parte financeira, na parte organizacional. Isso aí a gente pode dar um auxílio a eles bastante eficácia. Perfeito, é isso mesmo, cara. E assim, o escritório hoje ele tá com toda a tecnologia e mão de obra especializada justamente para isso, né? Nós, como contributaristas, o que nós alertamos é sempre a fase célebre, organização. Porque hoje, né, pasma, aquele assunto que sempre paira com relação à movimentação fiscal, né? A tributária hoje, o foco hoje do governo vai ser contas correntes. Exatamente. E dentro disso tem muitos meios que utilizam do CPF para poder fazer sua movimentação financeira e não está se atentando que se ele não se organizar, se ele não trabalhar da forma correta, vai ser penalizado lá na frente. Até mesmo, cara, a gente tem muito relato aqui, né, no escritório, Flávio, que o pessoal, mesmo em casa, abre um empreendedor individual como se fosse um cadastro até no Google, né? E não sabe os impactos, não sabe para que serve aqueles pagamentos que eles têm. E, cara, nós estamos aqui justamente para isso, desmistificar e fazer com que esse profissionalismo, essa parte empreendedora que você tem, isso na parte de comércio, na parte de serviço, quizá também até a parte da indústria, a gente te ajudar. Porque quando nós abrimos uma empresa, tem que ter aquela noção que existe eu, pessoa jurídica, e existe eu, pessoa física. Então, tudo isso tem que ser dividido com relação ao faturamento. E reforçando o que a gente estava falando, o governo agora com a reforma tributária ele vai sim bater a fiscalização onde? Nas contas bancárias. Hoje o governo ele está versando muito as contas e a fiscalização ela não paira só na empresa, né? Ela vai abranger a conta jurídica e a conta física. E fica meio complicado para a pessoa que está abrindo um empreendedor, quer empreender ou já empreendeu e está querendo se formalizar, ficar sem essas informações. Com certeza. Com relação a essas questões, existe também aqueles empreendedor que vai lá na Lan House, abre a MEI, imprime o CNPJ e faz um cadastro numa empresa e começa a trabalhar. Ali ele não tem a noção que vai gerar uma guia, vai gerar uma obrigatoriedade no mês para pagar ou para informar a declaração anual, e isso fica muito complicado. É por isso que assim, a gente sempre exclama para esse público procurar algum especialista. A gente tem aqui o escritório RQ Assessoria Contábil, prestamos todos esses serviços, toda essa parte de assessoria jurídica, né, empresarial, para que essas arestas elas sejam preenchidas e que não tenha dor de cabeça futura. Aqui nós recebemos, não digo que diariamente, mas com frequência, empreendedores que meramente abriu e não pagou nenhuma guia. A conta chega. Né? Quando essa empresa é aberta, queira ou não, você está assumindo um compromisso com o governo. É um valor simbólico, em torno de 5% do valor do salário mínimo, mas isso, durante um ano, vai te dar um valor bem expressivo. E o governo, até hoje, ele não perde. O que vai acontecer? No mínimo, quando você for se atentar, se o CPF for bloqueado, algo do tipo, no mínimo, para aliviar essa situação, a gente tem que fazer um parcelamento. Então, você abriu o MEI, você não usou o MEI, não fez as obrigações e teve só o encargo, só teve situação de pagamentos para você no futuro. Então, muita atenção nessas situações, né, Flávio? Exatamente. Também pegando o gancho de Ricardo, quando essas MEIs são abertas e tem o KNAI que é a atividade da empresa, uma atividade de comércio, compra, revenda de mercadoria, o Estado ele já tem uma trava com relação a isso. Quando você vai abrir, o Estado ele bloqueia a inscrição. Então você tem que apresentar documentos comprobatórios que de fato você tem um comércio, você está trabalhando, você vai trabalhar, você vai comercializar. Então o Estado ele quer que comprove através de documentação e processo digital que você de fato vai trabalhar com a empresa, só abrir. Uma coisa muito massa, né, que ninguém se atenta, né? Com o MEI, a gente com 5% a gente pode fazer a contribuição previdenciária. Então, muita gente também se vê desse benefício para usufruir dessa demanda, né? Então, digamos que em torno de R$90 você paga de uma guia do MEI, mas ali está embutido uma parte para seu INSS. Previdência.
falamos hoje muito em aposentadoria, que às vezes não convém até pagar o INSS, mas a gente tem que visar também essa questão da parte de seguridade. Então a seguridade, para você que é autônomo e quer abrir um empreendedor individual, meramente só para, às vezes, fazer um empréstimo no banco, que é muito que a gente vê aqui, não, eu vou abrir um MEI para me formalizar só para pegar um empréstimo no banco. Mas tem outras situações, outras benéficas nesse regime que muita gente fecha os olhos. Então, uma pessoa que trabalha de forma autônoma, que faz a adesão a um empreendedor individual, ela está amparada pelo INSS, com os mesmos critérios de uma pessoa pagando como autônomo ou de uma pessoa que está CLT. Então, isso é um benefício extraordinário com relação a esse MEI. Até com questão de auxílio-doença, benefícios. Porventura, você trabalha vendendo numa feira, você se machuca, pegar uma mercadoria, colocar no lugar, se machuca, vai ter que fazer uma cirurgia, passar 3 meses parado. Ali você tem uma seguridade, você dá a entrada, você recebe o benefício, saláriozinho na conta, todos esses benefícios são válidos. Positivo. Então, assim, a gente, em conversas aqui, em reuniões aqui no escritório, a gente vê muito isso, né? E o empresário em si, o autônomo em si, que ele não tem esse esclarecimento, que vai, como você falou até agora há pouco, que vai ali na Lan House e abre, pensando que está fazendo só um cadastro lá no celular ou de alguma coisa sem responsabilidade, sem entendimento, corre um grande risco de estar trazendo um passivo tributário, né, para a sua vida. Em cima disso também, tem esse pessoal que abre essas empresas sem norte, sem conhecimento e também são vítimas de fraude. Porque quando você faz a abertura do MEI, tem as obrigatoriedades, porém, seu cadastro ele vai ficar exposto. Vai chegar e-mails de hacker, SMS. A Receita Federal ela não cobra ninguém através de e-mail, de SMS. A guia é única e exclusiva puxada no site do Simples Nacional. Então, quando vocês for abrir esse e-mail, tem que ter cuidado com relação à fraude também. Justamente essa, devido à publicidade, né, que ela tem que ocorrer, muitas pessoas, tá acontecendo muito golpes, né? Golpes. E, assim, diariamente a gente recebe aqui clientes com mensagem via WhatsApp, com mensagem via e-mail. E, assim, uma coisa também que ajuda muito os empresários empreendedores é o próprio aplicativo. No aplicativo do MEI, lá você vai ter tudo, né? Você vai ter as guias que você pode puxar. Isso. E isso evita muito essas outras vias de atendimento, né? Porque, assim, já tivemos inúmeros casos aqui de pessoas a perguntar a gente e também tivemos inúmeros casos de pessoas que foram vítimas. Isso. Pois esse pessoal, quando vai fazer esse golpe, eles colocam aquele medo, né, que vai ser bloqueado, que isso, aquilo, outro. E muitas vezes a pessoa, por medo, vai e faz aquele depósito e acaba sendo lesado. Exatamente. Flávio, eu recebi hoje um empreendedor individual aqui no escritório. Olha o cenário. Ele tinha aberto um empreendedor individual lá no Lan House, que é um amigo deles que abria para ele, e fez só a abertura. Ainda bem que ele está pagando as guias. Porém, nunca abriu uma conta bancária da empresa, do MEI, e segundo ele, está movimentando tudo pelo Pix dele, pessoa física. Que cenário? O que é que a gente pode pincelar de uma situação como essa? Certeza malha fiscal. Ele vai ser pego mais cedo ou mais tarde, porque já vai caracterizar como movimentações suspeitas e o Estado ele já está em cima disso aí através de malhas fiscais. Positivo. E agora, com a reforma tributária, os entes federados estão com tudo isso na mão, tanto para fiscalizar a conta da pessoa jurídica quanto a conta da pessoa física. Isso mesmo, cara, vai dar um rolo grande, porque como é caracterizado a movimentação suspeita, todo recurso que entra numa conta bancária ele é proveniente de uma venda ou proveniente de uma prestação de serviço. Ambos são tributáveis. E tem mais o agravante. O MEI tem os seus limites, R$ 6.750 por mês. Se ele está movimentando 15, 20 mil, certamente, o que irá ocorrer na forma tributária falando? Com certeza, ele será excluso do Simples, de ofício, e terá que fazer as obrigações acessórias e o recolhimento do faturamento que ultrapassou o limite. Eficiência na fiscalização e redução da sonegação. Eis que é um do tripé da reforma tributária. Isso irá impactar diretamente a todas as empresas e pessoas físicas. Mas tratando de empresa, esse norte ele vai versar a conta corrente da pessoa jurídica. Como de praxe nós vemos, há casos que os empresários, eles geralmente movimentam um valor superior na conta e fazem a obrigação acessória, que é a emissão de nota fiscal bem abaixo. Com
essa nova visão, o que é que a gente pode dar de alerta para os empreendedores, para os empresários? Não tem o que fazer aí, é a contabilidade regular, conciliação de contas bancárias, emissão de notas compatíveis com a movimentação financeira. Isso mesmo, pois sem esse controle acessório com relação à parte tributária e fiscal, esse empresário está fadado a ser penalizado em pouco tempo. Pasme, que ventila-se aí na nossa área tributária que o governo já pensa em fazer essas malhas fiscais semestralmente. Imagine aí você, empresário, que não está conciliando as entradas com as suas notas fiscais. Você está fadado, teoricamente, olhando por esse cenário, de 6 em 6 meses você ser autuado a voltar à competência que não teve conformidade, refazer tudo, gerar os impostos, gerar juros, gerar multas para pagamento. Então, isso é um cenário hoje que o empresário tem que colocar na sua vida, para a sua vida, para a sua organização da sua empresa. Na verdade, essa malha já está acontecendo com relação ao Estado. Já temos clientes que já foram pegos nessas malhas. Há 2 meses atrás, a gente teve que voltar, refazer a tributação, retificar os impostos e gerar a diferença para o cara pagar, com juros e multa. Isso mesmo, Flávio. Você lembra aquele caso de 2025, que aquele empresário foi autuado em uma malha fiscal por estar movimentando mais na pessoa física que a pessoa jurídica, né? Eu estive presente lá na Secretaria de Tributação naquela época e os próprios fiscais falaram que ele foi um dos contemplados a uma malha teste que envolveu 1.500 empresas aqui no RN e deu certo. Houve as autuações, houve as arrecadações, se deu certo, 2026 é fato, isso não vai passar em branco. Outra situação é com relação a pessoas que têm ME, maquineta de cartão no próprio CPF, movimentando valores altos, vai constar como movimentações suspeitas ou atípicas, também vão ser tributados. Falando até dessa questão, Flávio, tem a parte também da distribuição de lucro, né, e Prolabore, que muitos empresários não se atentam a isso, mesmo sendo alertados, né? E a gente pode, com relação a empresas, tem as presunções que a gente pode fazer de distribuição, né? Que essa presunção versa em torno de 8%, máximo 8% de empresas de comércio e 32% de empresas de prestação de serviço. Mas também já paira aí as situações de dividendos, né? Que o governo está com uma proposta de divisão acima de 50 mil ser taxada agora com 10%. 10%. Então, tudo isso existe planejamento e nós estamos aqui justamente preparados, atualizados para deixar você na cara do gol. Inclusive essa lei já foi publicada agora, dia 31/12/2025, para já ser válida agora dia 1/1/2026, que é a Lei 15.270. Justamente, muita atenção. E vou dar um spoiler aqui, você que é empresário e seu CPF ele está coligado com mais de uma empresa, né? Você tem uma empresa de calçados, mas eu abri uma empresa aqui de esportes, por exemplo, e essas empresas têm faturamento distintos. Então, pela Lei Complementar 123, esse faturamento, eles são objeto de junção para com relação ao regime do Simples, mas também você vai ter o quê? A distribuição de lucro de 2 empresas. Então, esse planejamento tributário, esse planejamento tem que ser muito estratégico, para que não dê um tiro no pé, né? Perfeitamente. Existem práticas, né, de empresários hoje que, para fugir ou para a própria palavra de sonegar a parte do imposto, ele colocam maquininhas nas suas empresas com CPF de terceiros. Isso, com a reforma tributária, beleza, poderá passar, mas certamente quando for para o ajuste de imposto de renda 2027, essa pessoa que emprestou esse CPF, certamente ela vai ser chamada, porque essa reforma tributária ela não está vindo somente para o empresário, mas também para as pessoas físicas como um todo. Isso mesmo, Ricardo. Às vezes o empresário ele está com a maquininha no CPF de um terceiro e, consequentemente, tem aquele valor lá, ele precisa daquele dinheiro para movimentar, aí ele faz a transação dessa conta para a conta jurídica da empresa. Ou seja, ali ele está tendo uma origem e uma destinação do recurso, onde vai ser tributado. E justamente, o Estado ele já tem essa situação das vendas eletrônicas, né? Então, entrou Pix, cartão de crédito, débito.
na conta da pessoa jurídica, fatalmente o Estado já tem essa informação. Mas assim, a exclamação que eu fiz aqui mais também, pegando esse gancho, é a questão do CPF daquele terceiro, né? Que muitas vezes acontece do empresário ele pegar aqui um primo, uma irmã, às vezes um vizinho, pega aquele CPF para ter aquelas entradas de recursos, mas esse CPF ele vai cair lá na malha do imposto de renda, que a carga tributária vai ser maior, podendo chegar até 27,5% sobre o valor do faturamento. Perfeitamente. E assim, quando ele for chamado para declarar e não fizer a declaração, o CPF dele automaticamente vai dar bloqueio, ou seja, ele vai ficar preso qualquer situação que ele for usar com o seu CPF. É aquela coisa que a gente fala, né? Dentro de um giro fez um giral. Né? Você deixou de pagar, vamos lá, uma tributação a 10% para pagar uma 27,5%. Fora o constrangimento, fora juros, fora multa e autuações desnecessárias, né? Mas isso eu digo a você, falta de planejamento e muitas vezes de conhecimento da parte tributária para fazer esse manejo desses recursos. Perfeitamente. É isso mesmo, Flávio. Esse assunto microempreendedor, ele dá muito assunto. Tem muitas informações traçadas. O empreendedor individual, todos nós sabemos que ele não tem a obrigatoriedade de fazer as emissões de notas fiscais dele. Porém, hoje já existem sistemas gratuitos que ele pode fazer. Sim, sim. E com isso, ele vai ter o quê? Ele vai ter situações formais para que ele precisar ir para um banco, fazer um financiamento, se ele precisar comprovar uma renda, ele tem acesso. Então, assim, esses emissores, onde é que a gente encontra esses emissores gratuitos para que eles possam ter usufruir dessa situação? Pronto, um emissor que a gente usa bastante aqui para dar auxílio, tem alguns clientes que fazem venda rural, clientes rurais, né, que não tem inscrição de CNPJ, a gente usa o emissor gratuito do Sebrae. Você vai lá no Google, baixa emissor gratuito do Sebrae, lá ele já te dá a emissão da nota fiscal 55, que é a nota grande, dá também a NFCE, que é o cupomzinho fiscal, e também a nota de serviço também, a nacional, já está acoplada lá dentro. Perfeito, perfeito. Faz o cadastrozinho lá, tudo direitinho, coloca as informações, e já pode fazer o uso gratuitamente, sem custo nenhum. E como é um assunto técnico, nada melhor do que ele procurar um escritório para que o auxilie, nem que seja inicialmente, para ele começar a fazer essas emissões. Isso, que até porque tem uns cadastros lá específicos, que é o código CSC, que é o código contribuinte. Só nós, contadores, o registro e vinculado ao Estado, a gente pode gerar esse código. Então, qualquer coisa, a gente está disponível para dar o auxílio. A obrigatoriedade de emissão de documento fiscal para os empreendedores individuais. Com essa reforma tributária, o jogo vai mudar. Com certeza. Todos os contribuintes serão obrigados a emitir a nota fiscal, tanto do cupom quanto a 55, se for necessário. E também a nota fiscal de serviço eletrônico, que hoje ela já está no Portal Nacional, né? Portal Nacional. Tanto emite pelo sistema do Sebrae, quanto emite direto no Portal Nacional. Isso mesmo. Vendo esse cenário com olhos clínicos, foi uma boa, até porque muitos empresários individuais, microempresários individuais, eles não têm o poder financeiro, nem o poder tecnológico para usufruir dessa obrigação acessória. Tendo essa gratuidade, ele conseguirá fazer as emissões de notas fiscais dele e também terá como comprovantes, né? Para qualquer outra transação, junto com o fornecedor, junto com um banco, né, para pegar um financiamento, alguma coisa do tipo, ele tem como comprovar que ele teve aquela movimentação através desses documentos auxiliares. E sem falar, Ricardo, que é um sistema altamente seguro, todo em nuvem, onde você tem a internet, você emite sua nota fiscal, sem problema nenhum, sem burocracia alguma, tranquilo de se fazer. Justamente, Flávio. É uma forma perfeita para que essas obrigações acessórias sejam feitas e o amparo também dos recursos dos empreendedores. Mas eu deixo um alerta. Ele é muito intuitivo, mas o alerta é para que o empreendedor individual ele procure um especialista para ter uma assessoria e não ter dor de cabeça, porque mesmo sendo gratuito, intuitivo, tem alguns códigos que são específicos e só quem tem conhecimento, como a gente aqui na R Cruz, pode fazer essa assessoria e não ter dor de cabeça futura com relação à parte de impostos. Inclusive, o conhecimento específico da emissão da nota fiscal, principalmente para quem é ME, existem alguns benefícios fiscais. Por exemplo, vamos usar como exemplo o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem algum tipo de mercadoria, quando a gente compra o produto, a gente já paga esse imposto na fonte. Então, quando eu vou fazer a venda, se eu codificar da forma correta, esse imposto ele não vai ser tributado novamente. E isso, Flávio, muitas vezes ocorre por falta de conhecimento. Até porque hoje tudo é online. E quando os sistemas se conversam, eles às vezes não convertem essas configurações. Ou seja, eu faço uma compra de mercadoria, onde essa mercadoria eu vou receber uma nota fiscal eletrônica.
É um simples arquivo. Esse arquivo ele já vai cair diretamente no meu sistema de vendas. E por muitas vezes que a gente já presenciou aqui, quando cai naquele sistema, não é convertido para que ele tenha o benefício. Então, essa configuração ela é de suma importância nas máscaras de produtos que estão cadastrados nos sistemas. Com certeza, porque tudo hoje é mensurado através de códigos fiscais. Existe o código CFOP, existe o código CST. Esses códigos eles têm que estar acoplados um com o outro e batendo para que a tributação seja feita da forma correta. Isso mesmo. Então, para isso que nós estamos aqui qualificados, para que nós possamos dar esse suporte de uma forma correta, de uma forma onde não deixe de pagar o imposto, mas que esse imposto seja pago de forma correta. Correta. Com relação a essas malhas fiscais, agora 31 de dezembro, tivemos mais uma malha do empreendedor individual, onde bastante empresas foram desenquadradas. E alerta que nós temos até 31 de janeiro de 2026 para que seja regularizado. E o que nós temos aqui para oferecer no escritório, Flávio? É o contribuinte vir até o escritório, a gente fazer uma análise de por qual ato ele foi excluso e solicitar a regularização. Para isso, vamos ter que apurar todos os impostos relativos a esse período que ele foi excluso. Se ele quiser fazer o pagamento à vista, faz. Senão, a gente também pode fazer um planejamento, com isso, um parcelamento e, posteriormente, faz a solicitação de reingresso. Caso o empresário empreendedor individual queira ficar na mesma condição, caso não, a gente já pode fazer também uma transformação para que ele trabalhe como empresa normal no Simples Nacional.